Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e serei o professor de Algoritmos e Estruturas de Dados 1 neste semestre para as turmas 04 e 94 de Sistemas de Informação. O objetivo dessa gravação é apresentar a disciplina, né? A disciplina tem como objetivo familiarizar os estudantes com as estruturas de dados básicas de memória principal, buscando habilitá-los a contar com esses recursos no desenvolvimento de outras atividades de ciência da computação. Ou seja, a disciplina tem como objetivo dar uma base do que vai ser usado por vocês nas outras disciplinas do curso e eventualmente aí no mercado de trabalho, no desenvolvimento de suas atividades e de estruturas mais complexas. Dentro dessa disciplina nós utilizaremos a linguagem de programação C, e um dos motivos de a gente estar usando C em algoritmos e estruturas de dados é justamente porque a linguagem permite de maneira bastante detalhada que os alunos entendam a alocação e a liberação de memória, bem como outros detalhes aí ligados à manipulação de ponteiros e referências de memória. Dentro dessa disciplina, o programa é composto basicamente de estruturas lineares e estruturas não lineares, né? A disciplina chama Algoritmos e Estruturas de Dados, e o que a gente vai aprender é justamente a desenvolver algoritmos para estar gerenciando diferentes estruturas de dados. As estruturas lineares são compostas por listas lineares, listas ordenadas, circulares, duplamente ligadas, pilhas, filas, decks, e a gente também vai trabalhar um pouquinho com matrizes. Nas estruturas não lineares, nós vamos falar principalmente de árvores, dividindo em árvores de uma maneira geral, árvores binárias de busca ou árvores de busca binária e árvores balanceadas. Então a gente vai estar vendo esse conteúdo aí com diversas estruturas de dados diferentes, e a ideia geral por trás da disciplina, a disciplina acaba contando uma história que tem como objetivo tentar resolver um problema, O problema que a disciplina tenta resolver dado que um usuário tem um conjunto de informações, que a gente aqui vai chamar genericamente de um conjunto de registros, ele quer que a gente gerencie esses registros, que a gente crie sistemas que possam gerenciar esses registros. Como assim? Imagina que estamos falando de uma loja, então o usuário vai ter um conjunto de registros de produtos. Ele quer que a gente desenvolva estruturas e algoritmos para estar gerenciando esses registros no computador, para estar inserindo esses registros na memória, excluindo esses registros da memória e buscando esses registros na memória. Então, de fato, a gente vai passar o semestre inteiro discutindo diferentes abordagens de como estar gerenciando registros, conjuntos de dados, focando principalmente nessas três funções, inserção, exclusão e busca, mas também vamos trabalhar com outras funções. E ao longo do semestre nós veremos diferentes formas de fazer isso, justamente usando essas diferentes estruturas, e vamos discutir em detalhes as vantagens e desvantagens de cada uma delas. Pensando nessas três funções, inserção, exclusão e busca, nós vamos discutir a velocidade, a complexidade computacional que se resolve o problema, isto é, se é mais rápido ou mais lento inserir de uma forma ou de outra, numa estrutura ou em outra, assim como a busca, se a gente consegue fazer uma busca mais rápida ou não, dependendo da estrutura. E vamos discutir também o uso de memória, a alocação dinâmica de memória sob demanda, ou estruturas que precisam que a alocação de memória seja feita inteira de uma vez no começo, quando você cria a estrutura. Então a gente vai ficar discutindo esses pontos, vantagens e desvantagens dessas diferentes estruturas ao longo do semestre. O site da disciplina é o meu site dentro da USP, o código da disciplina em letras maiúsculas, CH2023. Lá dentro vocês encontram o que? As videoaulas, os links para as videoaulas, códigos, materiais complementares, tem uma sugestão de apostila e de livro para leitura, e tem o enunciado das atividades e dos EPs. Tudo está centralizado no site da disciplina, esse site que é público. Além disso, as videoaulas estão organizadas numa playlist disponível no YouTube, e são videoaulas gravadas ou pelo professor Norton e por mim para a Univesp, ou videoaulas extras criadas especificamente para algoritmos e estruturas de dados 1, gravadas por mim no semestre passado. Esse ano não teve mudança na ementa da disciplina, então a gente está utilizando aí o mesmo material que já foi preparado para o ano passado, com a diferença, é claro, de algumas atualizações e de mudanças nas atividades semanais e nos EPs. Vale lembrar que a disciplina, a ED1 não teve mudança na ementa, ela
é ministrada em C, isso já historicamente, mas a disciplina Introdução à Programação teve uma mudança de ementa esse ano e ela começou a ser ministrada utilizando a linguagem C. Nós optamos para deixar no material deste semestre de AID1 as primeiras videoaulas que dão uma introdução à linguagem C, fazendo um paralelo entre a linguagem Java e a linguagem C. Por que isso? Porque vários dos alunos desta turma, eles fizeram introdução à programação em semestres anteriores, né? Não no primeiro semestre de 2021, e com isso eles aprenderam a programar, aprenderam introdução à programação usando Java. Então, esse paralelo é importante para eles começarem a se familiarizar com C, que vai ser uma linguagem nova para eles. Por outro lado, para aqueles alunos que fizeram introdução à programação já na linguagem C, essas primeiras aulas vão ser aulas bastante simples de revisão, porque justamente já viram esse conteúdo no semestre passado. Como que a disciplina está organizada? Nós teremos uma organização semanal, o mesmo que foi utilizado em introdução à programação no semestre passado, com 2 ou 3 videoaulas para serem assistidas aí por semana, tipicamente em torno de 2 videoaulas por semana. No site tem os materiais complementares, como já comentado, né, códigos com exemplos, funções adicionais, além do que está sendo apresentado nas videoaulas. Tem os slides das videoaulas também no site. Os enunciados das atividades semanais, né, a gente vai ter 15 atividades semanais valendo frequência, né, a presença vai ser dada pelas atividades semanais, e além disso, né, a disciplina vai contar com EPs, né, exercícios programa ou exercícios práticos que valem nota. Todas essas atividades, né, tanto atividades semanais quanto os EPs, são atividades individuais. Além disso, nós teremos plantões semanais 2 vezes por semana, nas segundas e terças, que são os dias das nossas aulas, das 20 às 21h45, porque esse horário é um horário que vai atender as 2 turmas noturnas, né, a turma 04 e a turma 94. Obviamente o aluno pode ir no horário que achar mais adequado para ele, né? Tem obviamente um horário dentro do horário que bate com o horário da sua aula, mas se ele preferir, se puder adiantar, se ele não tiver outro compromisso, ele pode ir no outro horário, de acordo com o que for mais conveniente, né? Vai ser via Google Meet esses plantões de dúvidas semanais. Nesses plantões, o conteúdo da semana é resumido, bem como as atividades semanais são apresentadas, os EPs são apresentados se estiver próximo ali da entrega de um EP. E, obviamente, né, como o nome já diz, é aberto um espaço para que os alunos tirem suas dúvidas. Aqui está um exemplo no slide de uma atividade, de uma organização semanal, né, de atividades, né? Então, por exemplo, nossa semana número 1, de 16 de agosto a 21 de agosto, ela vai ser composta por 3 videoaulas, né? A primeira é essa aqui, que apresenta a disciplina, focando aqui nos critérios, né, e forma de avaliação. Tem uma outra videoaula falando em um pouquinho mais detalhes a estrutura do conteúdo da disciplina. E uma terceira videoaula chamada aqui de criação de uma primeira estrutura, que é justamente um primeiro exemplo em C. Obviamente, para quem já está aprendendo a programar em C, ele já conhece esse tipo de conteúdo. Tem os materiais complementares, né, que são códigos nesse caso, e o enunciado da atividade semanal com a data de entrega, né? Nesse exemplo aqui, a primeira atividade semanal tem que ser entregue até o dia 29/8 no sistema e-disciplinas. Aí tem o enunciado em PDF da atividade semanal e códigos, né, para várias atividades semanais. O que se pede é para complementar um código que já está disponível no site da disciplina. Além das atividades semanais que valem frequência, teremos 3 EPs que valem nota, o EP1, EP2 e EP3. O primeiro e o segundo valem 30% da média final, o terceiro vale 40% da média final. Aqui a gente já tem as datas de entrega. Vale destacar que esse semestre ele acaba só em janeiro do ano que vem, né? Então a última entrega, a entrega do EP3, é prevista para 9 de janeiro do ano que vem. Tem uma entrega mais ou menos uma cada mês, e sendo que a primeira é só no início de novembro, justamente para dar tempo dos alunos se habituarem com a disciplina e terem tempo de desenvolver o EP. Para esse semestre haverá verificação de plágio. Antes da divulgação da nota de cada um dos EPs será passado por um processo de verificação de plágio, e os casos de plágio ficarão com notas 0, né? Lembrando que você não pode fazer o EP e passar para um colega dar uma olhada, né? Corre-se o risco dele copiar o seu EP e os dois vão ficar com 0, porque não é para
você disponibilizar o código do seu trabalho para um outro colega que eventualmente vai estar entregando esse trabalho também no nome dele. O cálculo da média final da disciplina vai ser dado como uma média ponderada das notas dos EPs. Vocês vão receber uma nota de 0 a 10 em cada um dos EPs, e os dois primeiros têm peso 30% da média e o terceiro 40% da média. Lembrando que, assim como em todas as disciplinas de graduação da USP, você precisa ter uma frequência mínima de 70%, senão você está reprovado direto. Se você tiver 70% de frequência e nota e média, né, maior ou igual do que 5, você está aprovado. Média entre 3 e 5 está de recuperação e média abaixo de 3 está reprovado. Então, para os alunos que tiverem, né, frequência de pelo menos 70% e média entre 3 e 5, eles irão para a recuperação. A recuperação será um EP também, haverá um EP individual para recuperação. Para quem ficou de recuperação, o cálculo da média final, né, que vai ser lançada no sistema, vai ser dado por 50% da média antes da recuperação, mais 50% da nota da recuperação. Mas se você tirou nota maior ou igual que 5 na recuperação, você vai ter passado, e a média final vai ser dada entre o máximo entre 5 e essa média 2 aqui, que é a média ponderada da nota antes da recuperação e da nota da recuperação. O site da disciplina, como comentado, é esse aqui, né, www.eache.usp.br/dgianpietri/ach2023. Então todo o conteúdo vai ser centralizado lá e a gente vai fazer as submissões dos trabalhos via sistema e-disciplinas. Algoritmos e estrutura de dados 1 está aqui na nossa grade do curso, né, no segundo semestre. Ela tem como pré-requisito na introdução à programação e ela é pré-requisito de algoritmos e estruturas de dados 2. Além disso, ela tem matrícula concomitante com introdução à análise de algoritmos. São duas matérias que caminham juntas. A gente vai usar conceitos que vocês vão estar aprendendo em introdução à análise de algoritmos e vice-versa. Então são duas disciplinas aí que tem que tomar muito cuidado delas juntas e são a base aqui para o resto das disciplinas ligadas à programação do nosso curso. Era isso, muito obrigado por assistirem essa gravação. Desejo a todos um excelente semestre.